Essa talvez seja a parte mais difícil. O papel do jornalista, da jornalista na cobertura da guerra. Porque a tendência é a gente sobrecarregar o peso do mundo do trabalho, da mão de obra, de quem está cobrindo, e não um conjunto de compromissos que os veículos, e considerando que há cada vez menos veículos profissionais, com redações estruturadas, oferecem para que o mundo do trabalho possa exercer sua profissão. Então, em última análise, além de toda a precariedade que a gente vê com a internet, etc., o maior opositor ao jornalismo é o próprio conglomerado de comunicação. A outra situação, que eu creio que ela é mais fácil de a gente conversar, é uma espécie de ética jornalista, ou jornalística. Por quê? Porque pode até parecer pueril, um discurso meio de poliano, mas se não mentir já está bom. Em geral, a gente costuma dizer, né? A primeira vítima na guerra é a verdade. Então, em não mentindo, e sabendo que os conflitos formam os períodos de cobertura com maior volume de censura, já está legal. Tem um problema, né? Quase uma desgraça, né? Antes da explosão das redes sociais, da mimificação da circulação informativa, a forma mais interessante de propaganda era a forma noticiosa. Então, é quase que eu rio de nervoso, é quase que uma armadilha. É importante ter posição, é importante ter opinião, é importante ter lado, não tem nenhum problema jornalismo ter lado, mas não pode faltar com a verdade. Verdade factual. Eu não posso afirmar, por exemplo, que este vídeo está sendo gravado por mim e mais 15 pessoas. Só tem eu nesse recinto agora no momento. Pelo menos uma das formas materiais concretas de existência. Tem outra dimensão, já foge da minha capacidade de explicação. E muitas vezes acontece isso. Acontecem explicações estapafúrdias que não levam a lugar nenhum e sabendo que uma das partes importantes de uma guerra, seja ela convencional ou não, moderna, geralmente cada vez mais moderna, até pós-moderna, é o segredo. É o segredo. Então, situações que até hoje são mal explicadas, como o ataque no Golfo de Tonquim, o ataque na Baía de Cuba, que leva a 2 guerras dos Estados Unidos. Imagina hoje. Vamos imaginar hoje qual é o grau de rigor possível para chegarmos a elementos de verdade numa zona de conflito onde a cobertura midiática não entra e o pessoal fica de relato. E aí sim, um conjunto de fontes secundárias muito importante, com imagens satelitais e uso de redes sociais. Eu diria que é muita covardia com o trabalhador, a trabalhadora do jornalismo, cobrar apenas dele ou dela a afirmação da ética jornalística. Porque, considerando o volume empresarial, o nível empresarial da produção de notícias, tem uma cadeia de comando enorme e essas pessoas, ao mesmo tempo que ganham notoriedade, se tornam celebridades jornalísticas até por cobrirem, né, em redes mundiais, tem a sua existência ameaçada, tanto materialmente falando, como sabe-se lá Deus o que ocorre num front. Sendo sincero aqui, tá? Sendo muito sincero aqui. E os países têm a experiência da Guerra do Vietnã, porque para a oposição interna dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, as capas da Time e da Life eram tão mais perigosas do que a rebelião de veteranos e a heróica resistência do povo vietnamita. Disso eu não tenho a menor dúvida. Qual é o limite, então? O limite seria, por exemplo, expor a informação da maneira mais correta possível. Fontes não confirmaram, pode ser, pode não ser. Esse ataque que convenciona um crime de guerra, há uma chance grande de ser false flag, de ser um ataque do próprio setor, para se dizer atacado, ou então do setor inimigo, etc. Quanto mais informação pormenorizada, talvez diminua o engajamento, mas diminui o volume de mentira. E hoje em dia,
combater a mentira é quase que um dever de todas e todos. Obrigado.